Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início neste programa, nós vamos ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. E eu convido a todos os meus amados irmãos que estão conectados conosco para orarem também juntamente conosco. Oremos então agora todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nos colocamos em Tua bendita presença, Senhor. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos outra vez reunidos ao redor da Tua bendita palavra, ó Pai. E eu peço que o Senhor nos dê a inspiração divina para mais este programa e que o Senhor nos abençoe a todos, tanto quem vai falar como quem vai ouvir, que estejamos todos sob a mesma inspiração divina do Espírito Santo. E nós pedimos também perdão por todos os nossos pecados,
E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos, pedindo e agradecendo, agora e para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, meus irmãos. A escritura que vamos ler está na segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3. E nós começaremos desde o primeiro versículo mesmo, não é? Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 1. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações. Este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, onde nós temos cultos todos os domingos no horário das 18h30. E também na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os nossos cultos ali são realizados todos os sábados, a partir das 18h30. E todos são bem-vindos, todos são convidados para virem e adorarem juntamente conosco. E também nós publicamos os nossos programas através do nosso canal do YouTube. O nosso canal tem o título A Mensagem do Sétimo Anjo. E então nós publicamos diariamente ali em nosso canal. E também nós temos 3 grupos de WhatsApp, aonde nós repetimos também toda a programação. Então, se você deseja fazer parte de um dos grupos para receber no seu celular esta programação, é só entrar em contato conosco. O nosso WhatsApp está na descrição do vídeo e é só manifestar o teu interesse e nós adicionaremos com carinho, com muito amor divino, não é? Muito bom, então. Agora nós já vamos para a leitura bíblica. Segundo livro de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que, pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados,
não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguém se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos à vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, nós acabamos de ler todo o capítulo 3 da segunda carta de São Pedro, não é? E nós estamos parados aqui em nosso estudo na mensagem O Éden Satânico, e nós estamos parados no parágrafo 32. Então, agora nós vamos ouvir uma canção para a nossa edificação, para o nosso enlevo espiritual, e depois voltaremos então para darmos continuidade ao estudo desta mensagem, O Éden Satânico, pregada pelo profeta de Deus, William Branham. O hino que vamos ouvir chama-se Jardim Fechado e é cantado pelos saudosos Dico e Rosinha. Então, vamos agora ouvir esse belíssimo hino. Ouçamos e meditemos.
nossa noiva querida, e o jardim do Senhor, para exalar o perfume neste recanto de amor. Deixa exalar o perfume neste jardim do Senhor, que nossa vida inteira seja um aroma de amor. Nos vendavais desta vida, para o jardim perfumar, muitos embates teremos para o perfume exalar. Deixa exalar o perfume neste jardim do Senhor, que nossa vida inteira seja um aroma de amor. Frutos o noivo deseja ver o jardim produzir frutos sim muito saborosos, frutos sim para o porvir. Deixa exalar o perfume neste jardim do Senhor, que nossa vida inteira seja um aroma de amor. Amém, amém, graças a Deus. Então agora sim, meus amados, vamos aqui continuar o nosso estudo desta mensagem que é muito tremenda para a nossa edificação espiritual, não é? Parágrafo 32. Agora notaremos a terra quando Deus a tinha sob seu controle. Então, quando Satanás tomou posse, rejeitando a palavra de Deus, uma vez Deus teve a terra sob seu controle. Ele a pôs em órbita, a pôs a funcionar, ele a fez toda, a teve em seu controle. Agora, compararemos isto com depois que Satanás a tomou em seu controle. Agora tomou a Deus 6.000 anos, não tomou, e ele, esse tempo, porém, ele tardou esse tempo, 6.000 anos, porque nos foi ensinado que um dia no céu é 1.000 anos na terra. E foram 6.000 anos, ou 6 dias, em que Deus construiu a terra. Então, às vezes eu me ponho a pensar,
São Pedro era um homem indouto. Ele não tinha conhecimento de letras, ele não era um doutor, ele nem sequer era um sacerdote, não é? Era um homem simples, com pouco conhecimento literário. E, no entanto, ele teve esse conhecimento a respeito de que Deus fez o mundo em 6.000 anos e que 1.000 anos para nós é um ano para Deus, não é? Isso é muito importante lembrarmos disso. Parágrafo 34. Agora, tomou Deus 6.000 anos para estabelecê-la, semeá-la com boa semente e produzir tudo segundo o seu gênero. Todas as sementes eram boas e assim devia produzir segundo seu gênero. Deus tomou 6.000 anos. Finalmente, quando ele teve tudo feito e finalmente chegamos com sua sede da terra, sede da terra, num formoso lugar que está ao leste do Éden, chamado o Jardim do Éden. Isso aqui também é importante nós todos captarmos isto, não é? A terra toda era o Éden, mas ele tinha uma sede, e a sede do governo, é bom que se saiba também que quem governava a terra era Adão, não é? Então o Senhor Deus colocou Adão como governador da terra, e a terra toda era o Éden, mas a sede do governo de Adão era o jardim, que nós comumente chamamos o Jardim do Éden, né? Às vezes as pessoas dizem o Jardim do Éden, mas não sabem precisar de que forma isso seria. Então, o jardim era a sede de onde Adão governava o Éden, que era a terra, né? Então, continuando aqui, chamado o Jardim do Éden no Egito, justamente ao extremo leste do jardim estava a sede, e sobre toda a situação ele pôs seu filho e esposa de seu filho sobre tudo isto. Isso é certo, isso é que Deus fez. Ele os pôs em pleno controle, eles podiam falar aos ventos e os mesmos cessariam. Olha isto, não é? Adão podia falar com o vento e ele cessaria. Se Adão mandasse o vento soprar em outra direção, ele faria isto, não é? Ele cessaria de soprar, falaria à árvore e esta se moveria daqui para ali. O leão e o lobo comiam juntos, e o cordeiro se deitava com eles. Não havia maldade. Então o cordeiro se deitava junto com o leão e junto com o lobo, não é? E não havia nenhuma maldade, não havia nenhum perigo para o cordeiro, não é? Quando Deus a tinha sob seu controle, era paz perfeita, harmonia perfeita, tudo em perfeição. Notem, ele tinha seu mundo, ele o tinha em operação, tinha tudo funcionando, todos comendo vegetação,
nada para morrer. Isto aqui é importante, hein? Não é? Nada morria para sustentá-los. Isso aqui é importante mesmo. Então eles se alimentavam de vegetação. Mas você vai observar uma coisa. Esses tempos nós estávamos na igreja e veio essa interrogação para nós, não é? Eu disse, interessante que lá no começo, no Éden, o Senhor Deus determinou que a vegetação seria para o alimento do ser humano, dos animais e assim por diante, né? Mas quando aconteceu o dilúvio, se você nunca prestou atenção nisso, bota a tua atenção nisso para você ver, né? Então, depois que aconteceu o dilúvio, então aí a coisa mudou. Deus colocou os animais limpos para que servisse de alimento, principalmente para o homem, né? Muito importante isso. Todos comendo vegetação, nada para morrer, nada para ser arruinado, nada para ser danificado, nada. Tudo era exatamente perfeito e, sobretudo, ele colocou seus amados filhos, seu filho e sua filha, um esposo e esposa para controlá-lo. Uma certa vez, um irmão que era amigo do profeta Irmão Brana, ele gostava muito de caçar, né? Então ele perguntou para o Irmão Brana, o profeta de Deus, assim: Irmão Brana, quando nós chegarmos no milênio, nós vamos poder caçar juntos, né? Aí o Irmão Brana respondeu para ele: não, meu irmão, lá no milênio não haverá nada que possa morrer. Então, como eu disse que nós estávamos na igreja meditando sobre esse assunto, né? E o profeta disse que lá no milênio não há nada que possa morrer. Então nós vamos analisar e deduzir que no milênio a terra voltará a ser como era no princípio, que o ser humano se alimentava apenas de vegetação, não é? Deus estava tão satisfeito e repousou de toda a sua obra no sétimo dia e abençoou este sétimo dia para si, o sábado, porque Deus o inspecionou completamente depois de haver estado 6.000 anos moldando-o e preparando-o, fazendo-o vir à existência, e levantou as montanhas e fez os vulcões e empurrou para cima as montanhas, e as coisas que haviam tido lugar nas erupções as secou e as arrumou na forma que ele as tinha. E foi um formoso lugar. Não há nada semelhante. Aleluia. Os grandiosos paraísos de Deus, os grandes dinossauros e qualquer coisa mais arrastando-se através disso, e os grandes animais, não havia maldade neles, nos animais, né? Eram tão mansos como um gatinho,
não tinham absolutamente nada, nenhuma enfermidade, nenhuma tristeza, nenhum germe de enfermidade da terra. Oh, que lugar! As grandes aves saltando de árvore para árvore, e Adão lhes podia chamar por nome, e voariam sobre seus ombros, arrulhando para ele. Oh, que maravilhoso lugar tinha Deus no Éden de Deus, né? Depois veio o Éden satânico, mas este que o profeta está dizendo aqui era o Éden de Deus. E então, de seu próprio corpo, fez um de seus atributos. Deus tinha atributos em seu corpo. Como você é um atributo a seu pai. E notarão, estivestes no avô do avô de seu avô. Porém, nisso o analisaremos como tu e teu pai. Agora, vocês não sabiam nada quando estavam em seu pai. O germe de vida vem do macho. O macho tem a célula de sangue. A mulher tem o óvulo. Agora, portanto, a célula de sangue tem vida em si. E então, quando estavas em teu pai, você realmente nada soube disso. Porém, mesmo assim, a ciência e a palavra de Deus provam que estiveste em teu pai. Porém, nada sabias disso. Então, quando nós ainda não tínhamos vindo ao mundo, nós estávamos nos lombos dos nossos pais, não é? Como atributo. Então, eu era um atributo do meu pai, você era um atributo de seu próprio pai, mas só que nós não sabíamos dessas coisas, porque estávamos ali, não era ainda em forma pessoal, de uma pessoa. Porém, então o pai anelou conhecer-te, e com ligação com a mãe, então você foi dado a conhecer ao pai. Agora és um atributo de teu pai. Te pareces a ele e tens parte de teu corpo que se parecem às de teu pai. Agora, essa é a forma em que Deus foi no princípio. Cada filho de Deus e cada filha de Deus estavam com Deus no princípio. Você agora não o recorda, porém estivesse ali. Ele o sabia e desejou que viesses a ser para assim ele poder fazer contato contigo, falar contigo e amar-te e dar-te um aperto de mãos. Bendito seja Deus, não é? Tudo isso Deus desejava de nós, e até que chegou o dia que assim foi, não é? Mais um parágrafo aqui. Não desejas que teu próprio moço não é um dia grande quando teu moço possa vir ao lar e assentar-se à mesa,
quando ele regressar do campo de batalha ou alguma outra coisa, ferido, como prepararias a comida? Matarias o novilho mais gordo ou o que for e prepararia para ele? É tua própria carne e sangue, e ele esteve em ti. Então não lhe conhecias, mas sabias que ele estava aí. Quer dizer, nós não conhecíamos nossos pais e nem eles nos conheciam quando nós estávamos neles em forma de atributo, mas nós estávamos ali. E chegou o dia que nós viemos à existência, então agora nossos pais nos conhecem e nós também os conhecemos, assim como Deus conhece seus filhos e os filhos de Deus o conhecem também, não é? Então, acho que nós vamos parar aqui no 42, porque já passou de meia hora aqui. Então vamos parar no 42 e, se Deus permitir, nós daremos continuidade a partir do 43 em nosso próximo programa. E nós vamos orar agora agradecendo a Deus. Bendito Deus, poderoso Pai que está nos céus, nós agradecemos ao Senhor agora por este privilégio de estarmos juntos, reunidos ao redor da Tua Santa Palavra e estarmos aprendendo estas verdades cada dia através do Teu mensageiro, meu Deus. E eu peço também a bênção em favor de todos, a cura divina, a solução para todos os problemas, seja quais forem os problemas, que eles possam ser resolvidos, que o Senhor nosso Deus possa estar com as mãos estendidas sobre cada um de nós, nos ajudando, nos dando vitória, nos orientando cada dia, ó Pai. E é no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos também em favor dos lares, das famílias, da juventude, dos velhos, das crianças e de tudo, ó Pai. No sagrado nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus.